Olá, irmãos! Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a escola dominical, ou a mais conhecida, Escola Bíblica Dominical, que é uma escola de ensino aos domingos realizada na maioria das igrejas. Vamos saber um pouco sobre a sua história, como ela se desenvolveu, em qual ambiente foi concebida essa ideia de um ensino religioso e vamos ver nos nossos dias como que é caracterizado a escola dominical. Mas antes, 3 favores que eu peço para vocês. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Depois, ative as notificações com aquele sininho que aparece perto do YouTube, sabe? Ative ele e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de ensino, grupos de oração, grupos de amigos, da família, o grupo que você quiser, entendeu? Para que esse canal Literatura e Teologia, o canal do irmão Rodrigo Souza, cresça e ganhe mais adeptos e mais seguidores. Amém? Vamos então para o que interessa. Escola Bíblica Dominical, um negócio que deu certo. Bom, irmãos, primeiramente, antes de falar propriamente da escola dominical, que foi o termo histórico que ficou conhecido, e depois, com o tempo, foi colocada Escola Bíblica Dominical, que é uma escola aos domingos. Mas assim, essa iniciativa surgiu de uma preocupação em favor de uma causa social. E surgiu exatamente na Inglaterra, exatamente no século XVIII. O que aconteceu? A Inglaterra estava passando por um tipo de avivamento, entendeu? Evangélico protestante, onde muitas coisas espirituais e muitas iniciativas por parte dos cristãos estavam acontecendo. Esse avivamento era liderado por John Wesley, o fundador do metodismo, o seu irmão Charles Wesley, também cofundador desse movimento, e também um grande hinólogo. Só para você ter ideia, Charles Wesley compôs mais de 5.000 hinos. E não eram simplesmente louvores com o nome de Deus e Jesus, mas eram letras bem elaboradas, letras bem explicadas, compostas, com harmonia, com sintonia, com um ritmo cristão. Foi algo maravilhoso. A Inglaterra desfrutou bastante dos hinos de Charles Wesley. Depois também teve George Whitefield, um calvinista que evangelizou muito, inclusive nos Estados Unidos. Também teve John Newton, né, um capitão do mato, um capitão de escravos que traficava escravos. Com o tempo esse cara se converteu e também se tornou um cristão e também um grande compositor de hino. Inclusive o seu hino, A Maravilhosa Graça, é conhecido mundialmente através de John Newton. Então, esse período de avivamento foi tão maravilhoso, foi tão extremo, foi tão especial que muitas iniciativas aconteceram, como que a reforma das prisões, a luta contra o trabalho infantil, a luta contra o trabalho escravo, contra o tráfico de escravos, contra a venda de escravos, entendeu? Uma ênfase demasiada na educação das pessoas, principalmente educação cristã, e também uma ênfase nas missões mundiais. Então, todo esse pano de fundo concebeu, gerou, entendeu? A escola dominical. Então, como eu já tinha falado, surge um jornalista, século XVIII, entendeu? Chamado Robert Raikes, na cidade de Gloucester, e ele via que durante a semana, né, de segunda a sábado, as crianças trabalhavam nas fábricas, entendeu? Por quase 12 horas ao dia, e no domingo ficavam ociosas, perambulando, entendeu? Nos becos, nas vielas. Essas crianças, a maioria, não tinham pais. Se tinha pai, não tinha mãe, ou vice-versa. Muitas crianças também já eram sozinhas, adolescentes.
E o que aconteceu? Então surgiu esse desejo no coração dele, entendeu? De aos domingos, das 10 da manhã até as 17 horas da tarde, entendeu? Trazer essas crianças e ensinar leitura, alfabetização, redação, matemática, aqueles princípios fundamentais que nós aprendemos na escola. Também tinha também o período de evangelização, o período da devoção cristã e também tinha a leitura da Bíblia, principalmente. E essa iniciativa, depois de 6 anos, idealizou tantas escolas, mas tantas escolas, que em menos de 6 anos, mais de 200 mil crianças estavam sendo absorvidas por esses ensinos em diversas escolas na Inglaterra, né? Esse modelo, esse método passou pelas fronteiras inglesas, entendeu? E também teve um fruto muito terreno nos Estados Unidos, né? Então o que? A escola dominical partiu e surgiu de uma iniciativa por uma causa social, impulsionada por um grande avivamento espiritual em que não somente a parte bíblica, teológica, devocional estava numa grande efervescência, num grande desenvolvimento, entendeu? Muitas obras literárias, muitos livros foram escritos. Esse método transpôs as barreiras do país da Inglaterra, entendeu? Chegou nas cidades europeias e também floresceu muito nos Estados Unidos. Então, com o tempo, as igrejas perceberam que esse negócio dava certo, que esse negócio ia ajudar ainda mais na educação dos seus membros e dos seus fiéis, né? É necessário nós dizermos uma coisa. Na Inglaterra existia sim ensinos cristãos, só que eram feitos pelos pais que ensinavam seus filhos em casa, o famoso homeschooling, entendeu? Os cristãos faziam isso, né? Já a grande maioria de quem não era cristão eram poucos que tinham essa prática. Então, a escola, ela foi muito bem essa escola dominical, ela foi muito bem recebida pela sociedade que viu o benefício que isso causou. Então, transpôs as barreiras da Inglaterra, das cidades europeias, dos Estados Unidos, né? E cresceu de maneira tão vertiginosa, tão maravilhosa, que já em 1803 foi criado a União das Escolas Dominicais, né? Então as igrejas perceberam esse método e se apropriaram e começaram a aplicar esse método nas suas igrejas também de domingo. Então com o tempo, né, foi mudado para Escola Bíblica Dominical, mas o termo histórico é conhecido como Escola Dominical. No Brasil, a primeira escola dominical permanente, né, que floresceu, que fixou, que foi implementada e deu fruto, foi fundada pelo casal Robert e Sarah Kelly, no dia 19 de agosto de 1855, no Rio de Janeiro. Depois, com o tempo, teve também, em 1921, essa organização, ela publicou as lições internacionais da escola dominical, quer dizer, foi crescendo, foi tomando corpo, né? Muitos líderes de várias nações, delegados de vários países, perceber esse método também dessa escola dominical, que a princípio era uma escola religiosa, e começou a aplicar na sociedade, né? Foi algo que deu certo, uma iniciativa para acabar com as desigualdades intelectuais que aconteciam na sociedade. Então, já no ano de 1932, aconteceu no Rio de Janeiro a 11ª Convenção Mundial das Escolas Dominicais, com mais de 1.300 delegados de 33 países. Foi o maior encontro do protestantismo mundial nesse período, realizado na América do Sul. As igrejas brasileiras beberam muito desse encontro. Quer dizer, então, com o tempo, esse ensino foi se aperfeiçoando, né? Os professores, primeiramente, eram pagos e, com o tempo, surgiram mais voluntários, né? Hoje em dia, a maioria dos professores das escolas dominicais são voluntários mesmo. São instituições com mais poder aquisitivo, com mais estrutura, né? Que consegue até pagar um professor mais específico. Mas, em regra geral, a maioria dos professores
das igrejas nas escolas dominicais são voluntários. Então, a partir desse momento, no Brasil, aí teve um outro entusiasta da escola dominical, um presbiteriano chamado Erasmo de Carvalho Braga, entendeu? Ele foi um grande entusiasta, motivador, idealizador da escola dominical no Brasil. Ele escreveu muito material didático, artigo, escreveu periódico para criança, para adulto, para adolescente. Foi uma pessoa em quem nós devemos lembrar com grande fervor espiritual, né? E que conseguiu aliar a doutrina das Escrituras com o ensinamento da escola dominical. Então foi surgindo essa importância da escola dominical nas igrejas. Foi dando essa atenção. As igrejas começaram a perceber e ter resultados significativos através da escola dominical. Então, como que é uma escola dominical em regra geral? Bom, a escola dominical vai tratar o quê? Sobre a Bíblia, né? Muitas igrejas já têm a sua própria editora, o seu próprio material, que tem uma junta diretora que toma conta dos assuntos, professores especialistas, pessoas da denominação. Então só que aí então tem esse livro que é dividido por capítulos, por assuntos, de uma maneira sistemática, para trazer um conhecimento, um aprendizado, né? Tem escolas, a maioria das escolas dominicais são realizadas aos domingos, por isso dominical, entendeu? Mas assim, dependendo da necessidade da instituição, a escola pode ser realizada à noite, realizado na semana e por aí vai, dependendo da necessidade e do número de alunos. Então, o que acontece? É um professor com seus alunos, tem a Bíblia, tem esse livreto que é estudado, que é explanado, o aluno tira dúvidas, vai do professor se preparar, se especializar para que a aula seja no mínimo engajada. A escola bíblica dominical, ela passa por crise na maioria das igrejas. Até nas igrejas históricas, que já tem uma identidade da onde surgiu, também estão passando por essa crise. Por quê? Porque a sociedade, o mundo, a igreja, os irmãos, eles estão sem tempo. Com a pandemia, inclusive, que nós passamos em 2020, né, as pessoas que iam para a escola dominical agora parece que não vão mais. Já estão tendo dificuldade. Então é necessário um tratamento bem digno com a escola dominical. Os professores se prepararem melhor para que os alunos fiquem motivados a participar da aula, sabendo que vai ter algo diferente, né? Sim, professores crentes, professores bem alinhados com a tradição e com a doutrina bíblica, mas que possam trabalhar muitas coisas práticas, que possam, se não conseguir responder, pelo menos buscar respostas que satisfazem ou que pelo menos fazem os alunos a pensarem, né? A liderança também tem que se preocupar com isso. Quando a liderança, quando a parte estratégica da igreja, da denominação, tem um olhar mais crítico e mais sensível à escola dominical, ela vai perceber que a escola dominical vai ser um celeiro de lideranças, de futuros obreiros, de futuros líderes, de futuros dirigentes de mocidade, pessoas que vão lutar em favor da obra de Deus. Hoje em dia há uma necessidade também de usos de recursos audiovisuais. Às vezes, só falando assim, tem pessoas que não conseguem absorver. Então o professor tem que estar alinhado com essas tendências. Isso vai ajudar e aprimorar ainda mais as suas aulas e até a compreensão bíblica das pessoas. Outra coisa também é que é desejável ter pessoas responsáveis, né, uma comissão responsável para discutir essas aulas, para sempre estar em períodos discutindo os rumos da escola bíblica, porque fazendo isso, alinhado com a perspectiva da liderança e alinhado com as pessoas comprometidas com o ensino da igreja, aí sim a escola dominical vai trazer muito fruto. Então essa linda história foi para você entender qual o valor da escola dominical. Se você ainda não participa da escola dominical da sua igreja, vai lá, vai dar uma força. Vai ajudar os professores,
os obreiros, que às vezes não conseguem mexer muito no celular, ou no data show, ou no computador, você pode ajudar para que as aulas da escola dominical fiquem mais práticas e melhores também, entendeu? Então esse é um valor. Eu sou professor de uma escola dominical também e eu sei como é difícil. Então eu peço que Deus abençoe você, que você entenda o valor da escola dominical e que comece a ajudar a sua igreja. A escola dominical é um negócio que dá certo.